Olá, queridos irmãos. Vamos para a nossa 10ª lição da carta aos Hebreus. Esta matéria que faz parte do currículo do Instituto Bíblico de Campinas e que vem enriquecer o nosso conhecimento. Damos sempre graças a Deus pelas oportunidades que Ele nos concede de poder nos debruçar em cima deste livro e verificar as verdades eternas que Deus tem através da Bíblia Sagrada para o nosso crescimento espiritual e para o nosso conhecimento nas coisas sagradas, né? Sair da ignorância para um conhecimento tão profundo como este autor, ele fez para alertar a sua geração no seu tempo para não retroceder, para não voltar, é coisa realmente de Deus. O homem estava atento a tudo o que estava acontecendo, era um conhecedor profundo da antiga aliança, seu sistema de sacrifício e também a promessa do Redentor que veio através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde se concretizam todas as coisas. Então vamos caminhando aqui na nossa matéria, que Deus nos tem confiado aqui de uma maneira gloriosa. Está a nossa carta, o nosso livro, Epístola ou Carta aos Hebreus, e autoria do irmão José Lima, e estaremos comentando aqui com você, pastor Jorge Vale, à sua inteira disposição. É muito bom poder estar aqui e poder falar das grandezas de Deus através da sua palavra. A palavra de Deus ela é viva e produz o efeito desejado no coração do homem, né? A nossa 10ª lição, continuando a doutrina, parte final, onde apresenta Cristo, superior testemunho. E vamos caminhando aqui, e nesta parte nós temos obstáculos à fé, a 5ª exortação, estar atento à palavra de Deus e manifestação da fé. Vamos com as nossas orientações normais e onde pedimos que você preste bastante atenção, principalmente no item número 7, leia o seu livro, o livro-texto que você recebeu, porque é nele que estão contidas as provas, tá? Então, leia o livro, ouça esta videoaula com muita atenção, porque nós vamos agregar aqui algumas coisas dentro daquilo que você já leu. Glória ao Senhor. Lição 10, superior testemunho, é o que nós temos aqui. Exemplo de fé. Conforme Hebreus capítulo 11, onde está ali a galeria dos heróis da fé, os personagens retratados no Antigo Testamento são citados pelo autor da carta como sinônimo de pessoas que obtiveram testemunho pela vida de fé que levaram. Abel ofereceu melhor sacrifício do que Caim e foi tido por justo. Essa atitude de fé faz com que, mesmo depois de morto, sirva de inspiração para outros. Enoque foi trasladado e não passou pela morte. Isso porque a sua vida de fé agradou a Deus, conforme Hebreus capítulo 11, versículos de número 4 e 5. Quando nós observamos o sacrifício de Abel, ele naturalmente tinha conhecimento das verdades. Como foi que Deus fez para cobrir o pecado de seus pais? Ele imolou um animal, derramou o seu sangue, tirou a sua pele para cobrir a nudez dos seus pais. Ele tinha isso como exemplo. Seu irmão também tinha, mas infelizmente alguns querem fazer o seu próprio caminho, a sua norma de fé e caminhar da maneira que bem entende, não dá certo. E como diz aqui a questão de Enoque, que foi trasladado para não ver a morte, visto que antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Não existe recompensa melhor nesta vida da parte divina quando você procura agradar a Deus, fazendo aquilo que Ele apraz, fazendo aquilo que Ele manda, fazendo a sua vontade. Isto é importante para a vida do cristão na face da terra. E o nosso autor está chamando a atenção aqui dos seus interlocutores, que para quem ele manda a carta aos Hebreus,
que eram cristãos, que tinham aceitado o sacrifício da antiga aliança, mas agora, pela fé em Cristo, eles tinham um sacrifício maior e mais superior. E eles não poderiam abrir mão disso, porque retroceder seria um grande perigo. A fé de Abraão. Conhecendo a notoriedade de Abraão, o escritor da carta prossegue falando que a atitude do patriarca mostrou que ele eram homens que confiavam em Deus, pois, quando chamado, obedeceu a fim de ir para o lugar que havia de receber por herança e partiu sem saber aonde ia, conforme Hebreus, o capítulo 11, versículo 8. Você imagina um homem que ouve a voz de Deus e aquela voz foi tão audível e foi tão perfeita no seu coração que diz ali, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. Parece até uma loucura o elemento ter que abandonar tudo e sair para um lugar que ele não sabia, confiando pura e simplesmente na palavra que ouvia, a palavra que Deus que veio ao seu coração naquela hora, para o lugar que eu te mostrarei. Não sabia se o lugar era bom, se o lugar era ruim, se era perto, se era longe, não sabia de nada disso, mas mesmo assim ele obedeceu, e esta obediência de Abraão fez com que ele se tornasse o pai da fé, porque é incrível a fé deste homem. Ainda morou numa terra que seria dele, ainda morou numa terra que seria dele, como um estrangeiro. Isso pela razão de que a sua convicção estava numa cidade com alicerce construído por Deus e que por isso jamais seria destruída, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 8 a 10. Naturalmente, Abraão não apenas ele viu, mas ele contemplou a pátria cujo Deus e construtor é o nosso Deus. Então, a visão de Abraão estava além de uma possessão aqui na terra, de algo passageiro. A visão dele se expandia muito mais além dos olhos naturais. Com os olhos espirituais, ele transpassou tudo isso e chega às mansões celestiais. Quem tem uma visão da glória eterna, os prazeres aqui desta vida são simplesmente passageiros, não é para se apegar, para morrer por isto aqui. Não, isto tudo um dia vai passar. E aquele que tem a fé de Abraão vai alcançar as mansões celestiais. A fé dos patriarcas, Abraão e seus descendentes. O autor de Hebreus volta a falar do personagem que deu origem a toda a nação de Israel. Ele ressalta que Deus o pôs à prova, e isso foi feito ao lhe pedir seu filho Isaque em sacrifício. Abraão ofereceu seu filho justamente àquele que havia dito que por meio dele viriam descendentes e formar uma grande nação. Você verifica aqui naturalmente a fé que Abraão tinha, que transcendia até a loucura, podemos dizer assim, né? Me oferece o teu filho, o teu único filho. Deus já havia falado para Abraão que dele sairia uma grande nação, não é? Uma grande família na face da terra. E se Deus, naturalmente, matasse o seu filho, se o seu filho fosse morto, então não se concretizaria a palavra de Deus. Então, apegado nesta palavra, que te abençoarei e de te farei uma grande nação, é que ele obedece a Deus. Ele obedece de uma maneira irrestrita e vai realmente até o último instante. Quando está prestes a matar o seu filho, ali é quando o Senhor diz, basta, Abraão, agora eu sei que você teme a Deus. Isto era o que Deus queria deste homem. Porque, naturalmente, ele encontrou em Abraão um receptáculo da fé de uma maneira tão extraordinária que não se via em nenhuma outra pessoa. A fé de Moisés. O escritor prossegue em sua Odisseia como o propósito de mostrar aos leitores que os antepassados
da nação de Israel também enfrentaram adversidades. Contudo, não retrocederam. Moisés era um personagem reverenciado pelo povo hebreu, e então o escritor usa o seu testemunho para dizer que desde o seu nascimento ele sofrera perseguição, fora escondido durante 3 meses, e por um ato de coragem as pessoas desobedeceram a ordem do rei, né? Desobedeceram a ordem do rei e mantiveram Moisés vivo para que ele pudesse prosseguir com o plano que Deus tinha com ele de ser o libertador da nação de Israel. Então, quando Deus está no negócio, as coisas que parecem tão absurdas, elas acontecem. Aquelas parteiras tinham ordem determinantes da autoridade da nação para eliminar todo filho do século masculino. Mas algo superior falou ao seu coração e fez com que ela tivesse complacência daquela criança e deixasse ela viver. E ali estava o libertador de Israel. A fé manifesta no Êxodo e em Jericó. Os exemplos das pessoas que viveram pela fé são muitos. E o escritor da carta aos Hebreus prossegue mostrando que a travessia do Mar Vermelho, como se fosse terra seca, foi algo extraordinário, de tal forma que os perseguidores, quando tentaram alcançar, tiveram morte certa, afogados no mar, conforme Hebreus capítulo 11, o versículo de número 29. A travessia do Mar Vermelho, através de Moisés, que liderava aquela nação, é algo realmente extraordinário. Alguém já falou que aquele local que Moisés ele atravessou com o povo, uma vez por ano, numa época do ano, aquilo ficava seco e dava para o povo passar a pé enxuto sem nenhum problema. Mas o que é impressionante é como é que um exército poderoso, como o exército de Faraó, ele sucumbe quando o mar fecha e a água engole e traga toda aquela guarnição de uma maneira monstruosa, mostrando que Deus é Deus de milagres. Para ele, abrir um mar vermelho, fazer uma água brotar de uma rocha, é a mesma coisa, porque o nosso Deus, para ele não existe nada impossível. Então, esta ideia de que aquele lugar do rio ele secava, então se secou, dava para o pessoal de Faraó passar também a pé enxuto, mas eles todos foram fragados depois que o povo passou, a água fechou e ali está o milagre extraordinário da passagem do Mar Vermelho. Isto tudo são exemplos de fé que aquela nação estava vendo, que aquele povo estava observando. E não era para ter problema nenhum de passar a confiar em Deus de maneira irrestrita. O mundo era indigno dessas pessoas. Depois de citar tantas pessoas como tantos exemplos de testemunho de fé, o escritor de Hebreus faz uma pergunta de retórica questionando: o que mais posso dizer? O que mais posso dizer? Quando ele menciona a seguir vários outros patriarcas, profetas, que passaram pelo exemplo de fé. Uns com um sucesso extraordinário, como a passagem do Mar Vermelho, mas outros foram cerrados pelo meio, foram mortos, foram lançados na fornalha, mas morreram na fé de que a vida deles aqui na terra era simplesmente um conto ligeiro, que algo extraordinário eles teriam na outra vida. A fé deles não estava naquilo que eles viam fisicamente, mas naquilo que era a visão espiritual da glória que tinham pela frente. A promessa da fé. O escritor termina o seu raciocínio mostrando que uma vida de fé não é sinônimo de segurança e conforto. Pelo contrário, é uma vida de coragem para enfrentar os desafios. No entanto, diz aqui Hebreus 11:39, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa.
Quantas e quantas promessas que foram feitas, que as pessoas passaram para a eternidade e não viram nada acontecer, não viram nada suceder. Justamente porque a fé, ela transcende as coisas aqui desta vida, né? Contudo, a concretização da promessa, eles não chegaram a observar. Desde os patriarcas, os que viveram pela fé e perseveravam na promessa, que ainda não havia se concretizado, conforme Hebreus capítulo 11 e o versículo de número 13. O escritor da carta aos Hebreus queria mostrar que as provações que os cristãos estavam passando não eram um caso isolado. Por isso, ele usou toda a história bíblica, iniciando de Abel, passando pelos patriarcas, discorrendo sobre Moisés, fazendo uma síntese sobre diversas pessoas conhecidas no período dos reis, juízes e profetas, citando anônimos que pela fé suportaram grandes adversidades. Diz ele que o mundo não era digno dessas pessoas, tamanha confiança que depositaram em Deus ao ponto de partir desse mundo sorrindo, glorificando a Deus, porque sabiam que a concretização da sua fé não estava aqui neste mundo. Estamos hoje aqui no Brasil atravessando um momento difícil, né? E às vezes nós sentimos a passagem de um pastor, de um presbítero, de um diácono, de um irmão da igreja, de alguém querido. Nós sentimos aqui do nosso lado, mas do lado de lá, essas pessoas estão recebidas com todas as honras e com toda a glória. É claro que fica a saudade, que fica o vazio, mas a certeza de que já estão no braço do Pai, com Abraão, Isaque e Jacó e todos os antepassados. Isso é que nos estimula a fé para prosseguir glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Obstáculos à fé, Hebreus 12, 1 a 24. O escritor mostra que o maior exemplo de todos foi aquele que, sendo Deus, Cristo tomou forma humana e é digno de que os olhares sejam a ele direcionados, porque ele é o início e o alvo e a finalidade da fé. Portanto, não há desculpas para que o cristão deixe de perseverar. O Filho de Deus nasceu, viveu, venceu todos os obstáculos como homem. Ele foi tentado em todas as coisas, ele venceu todos os obstáculos da tentação que foi jogado ou lançado sobre ele, ele venceu os algozes que se levantaram contra ele, ele venceu o sistema dos seus dias, foi levado à cruz e morreu. Não era para morrer, porque ele era Deus. Mas ele se fez homem justamente para mostrar para o ser humano que depois desta vida existe algo melhor para todos nós. Ele venceu em nosso lugar. Glorificado, é o maior exemplo de fé que nós temos. Ele podia, naquela hora que ele disse, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, ele poderia abandonar aquilo, ir para casa e gozar as regalias ao lado da sua família, mas ele não veio aqui com esta finalidade. Ele veio para morrer em nosso lugar e isto fez com que ele fosse até ao fim da sua existência. Glória ao seu santo, eterno e precioso nome. O estímulo que nós temos aqui, a carreira da fé. A carreira da fé. A lista de pessoas que serve de testemunho para que o cristão tenha perseverança é grande. Por isso, essa grande nuvem de testemunhas é auxílio ao cristão para que deve ensinar de tudo o que impede e seguir para o alvo. Como diz o capítulo 9 da carta aos Coríntios, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Todo atleta de tudo se domina,
Estes para alcançar uma coroa corruptível, uma folha de louro na cabeça, que daqui a pouco o sol bate, ela seca, cai a folha e fica só aquele cipó. Então, todo atleta de tudo se domina para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível coroa, coroa que não deteriora, coroa que não tem fim, coroa eterna daqueles que chegar na glória, que serão coroados ali de maneira extraordinária. Então, todo atleta de tudo se domina. O soldado tem que lutar como deve ser, com as armas naturais, sem nenhum problema, sem nenhum artifício, sem nenhuma artimanha, mas prosseguindo. Então, nós observamos que aqueles homens, eles fazem isso. Uma certa ocasião, eu estava aqui em Vinhedo, uma festa do vinho, e estava aquela multidão ali, todos com seu copo de vinho. A única pessoa que estava com seu copo emborcado naquela ocasião era o Pelé. É por isso que ele se tornou o maior atleta do século, porque de tudo ele se abstinha para alcançar uma coroa corruptível. A nossa, porém, é uma coroa incorruptível de glória. O pecado torna-se um peso nessa corrida, tentando impedir de correr. É uma ilustração feita com base numa competição esportiva. Então diz ele, desembaraçando-nos de todo pecado que tenazmente nos assedia, pecado que quer nos segurar, que quer nos prender, que quer nos atrasar o passo, pecado que tenta ofuscar a nossa visão da glória, deixando todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com paciência, com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Para o atleta principal, Jesus Cristo, que venceu e nos dá direito a esta vitória também no seu santo, eterno e glorioso trabalho. Carreira exige disciplina. Os cristãos deveriam pensar no sofrimento de Cristo, que suportou pacientemente o ódio dos pecadores. Sendo assim, a luta contra o pecado deveria ser combatida até o sangue. Deus havia dito que os filhos não devem desprezar a correção do pai, pois ele mesmo corrige os seus. O que acontece é que você sabe que a perseguição aqui para os judeus que estavam abandonando o cristianismo e querendo voltar para o ritual antigo, o sistema anterior, é porque a luta era grande. Muitos tinham sido espoliados dos seus bens, tinham sido maltratados, machucados, tiveram que fugir, que abandonar tudo aquilo. Então, nós estamos observando que este sacrifício, mas o final, ele era altamente importante. Porque não são os sacrifícios do tempo presente que fez Cristo abandonar o trabalho, não. E não é o sacrifício ou as lutas que nós temos aqui na vida que vão deixar você no meio do caminho, absolutamente não. A luta vem, mas ela vem com um propósito, não de nos impedir a caminhada, mas de nos fortalecer cada vez mais na fé. É por isso que na cultura japonesa declara que problema é uma coisa que para eles não existe, porque o problema é apenas uma forma de alcançar uma vitória maior. É uma oportunidade que eles têm na vida. Portanto, nós precisamos entender que assim como esses crentes do Novo Testamento suportaram aquilo que Cristo suportou, nós precisamos entender da mesma forma. Repetindo aqui mais uma vez, esse Hebreus capítulo 12, os cristãos deveriam pensar no sofrimento de Cristo, que suportou pacientemente o ódio dos pecadores. Sendo assim, a luta contra o pecado deveria ser combatida até o sangue. É o que Paulo, é o que o autor está estimulando os seus ouvintes aqui a prosseguir até o sangue. Não suportaram até o sangue ainda, e Cristo suportou, eles poderiam seguir avante. Seguir a paz e a santificação. O desejo do salmista era de seguir a paz e a santificação. Aparta-te do mal, faz o bem. Procura a paz e segue-a. Salmo 34 e 14. Ele incorpora o texto dos Salmos para dizer, sem a paz e a santificação, ninguém verá o Senhor. Sem a paz
e a santificação, ninguém verá o Senhor. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, que supera tudo aquilo que você tem que enfrentar nesta vida, mesmo no meio da guerra, você pode ter a perfeita paz e a santificação. Porque você sabe que a carreira que nós estamos correndo é uma carreira de santidade. O Senhor disse, pode andar, a Bíblia declara, pode andar dois juntos, se não estiver de acordo. Como é que pode um Deus santo caminhar com um homem pecador? Então nós temos que buscar esta paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, e nós queremos vê-lo. Então, aparta-te do mal, deixa o pecado, manda ele embora. E como diz aqui, o pecado que tenazmente nos assedia, ele tem que ser colocado de lado. Você está sendo assediado? Você está sendo tentado? Olha para Jesus. Ele venceu tudo isso. Desde o deserto, com a tentação direta do diabo, a toda a tentação das autoridades dos seus dias, ele venceu todas de maneira extraordinária. Então, nós encontramos, ninguém verá o Senhor. Deus chamou os cristãos para a santificação e não para a impureza, conforme 1 Tessalonicenses 4,17. O cristão deve sempre estar alerta, pois a raiz de amargura tem sido a causa de muitos se afastarem da graça de Deus. Muitas pessoas têm sido contaminadas com esse problema. De Hebreus capítulo 12 e o versículo 5, vejamos aqui o que nos diz este capítulo para que nós possamos entender melhor. Hebreus capítulo 12 e o versículo 5, que nos declara o seguinte: estais esquecido da exortação de como o Filho discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele fore reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem ele quer, a quem ele que deseja, a quem ele quer bem. Então aqui nós temos na realidade, né, que a tentação ela vem. Não é para você praguejar, não é para você dizer, Deus, por que está acontecendo isso comigo? Não, simplesmente o Senhor me ajuda a vencer este obstáculo, ajuda-me a vencer esse problema. E assim como ele ajudou aquela galeria da fé do capítulo 11 de Hebreus, ele vai te ajudar também a ser um vencedor nesta caminhada. Você não está sozinho nesta vida, existem milhões que estão também passando aquilo que você está passando, mas a vitória é nossa pelo poder do nome do Senhor. Qual é a exortação que nós temos aqui? O escritor havia iniciado dizendo, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, conforme Hebreus capítulo 10, versículo 19. Seu objetivo era mostrar aos hebreus que não havia outra alternativa a não ser prosseguir. 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 Não retroceder. Não voltar para o antigo sistema. Não voltar para a sua antiga vida de pecado, mas prosseguir. Esta é, na realidade, a exortação que nós temos. Que não adiantava voltar atrás, pois que os privilégios da nova aliança eram infinitamente superiores. Infinitamente. Porque aqui, em Cristo, nós temos a vida eterna, a vida perfeita, o sacrifício perfeito, o perdão perfeito, porque se retroceder, como? Como escaparemos nós? Se não atentarmos para esta tão grande salvação que há em Cristo Jesus? Exortação, igreja dos primogênitos. A igreja é descrita como igreja dos primogênitos rolado nos céus. Primogênito rolado nos céus. Ou seja, composta por homens na terra que se tornam os filhos de Deus, participantes espiritualmente dessa comunidade celestial, ao lado dos que aqui vivem e foram justos e aperfeiçoados, porque ele que tornou tudo isso possível através da nova aliança instituída no seu sangue. Então, diz aqui 1 Pedro 1 e 2, eleitos segundo a presciência. Presciência é conhecimento prévio.
O conhecimento prévio que Deus tem no futuro, Ele sabe quem vai recebê-lo e quem vai rejeitá-lo. Ele sabe disso. Não é que você foi eleito, não, mas Ele conhece que você é um eleito. Segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Seu sangue encerra testemunho maior do que o sangue de Abel. Fala muito mais alto. É o sangue de Jesus Cristo. Como diz aqui o nosso começo, a igreja é descrita como igreja dos primogênitos arrolado nos céus. Está vendo aqui? E o que Pedro falou? Ou seja, você que hoje faz parte da igreja, você faz parte do corpo de Cristo, você faz parte desta geração divina. Você recebeu Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Então você faz parte da igreja dos primogênitos que já tem o seu nome arrolado no céu. Se você pudesse hoje abrir aquele livro da vida, se você pudesse ver, ali estaria o seu nome arrolado naquele livro, porque você faz parte dos primogênitos que tem o seu nome escrito no céu. Isto é grandioso demais, saber que o meu nome está escrito na glória, que o meu nome foi escrito com letra de sangue de Jesus Cristo, saber que eu pertenço a um prisma superior e melhor. Eu tenho que batalhar muito mais pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Glória ao nome do Senhor. Quinta exortação: estar atento à palavra de Deus. Estar atento à palavra de Deus, conforme Hebreus capítulo 12, 25 a 29. O escritor faz a quinta exortação, última exortação. Tende cuidado. Não recusei ao que fala. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, o que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Preste bem atenção. Tende cuidado. Não recuseis o que fala. A palavra de Deus. É Deus falando com você. A voz que você está ouvindo, aqueles que caíram no deserto ouviram também. Só que não foi acompanhado de fé. A fé que hoje você possui. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Deus está nos advertindo. O caminho é este, ande nele. A vida é esta, siga em frente. A santidade convém na casa do Senhor. Então, você está ouvindo. É por isso que o escritor aqui de Hebreus declara, exortai-vos mutuamente no dia que se chama hoje. Você me exorta se eu não estiver certo. Eu te exorto se eu vejo que você não está caminhando direito. Exortai-vos mutuamente, porque um vai fortalecendo o outro a chegar àquele grande eterno dia. Finaliza com o contraste entre as duas revelações e mostra que, na antiga aliança, a voz de Deus fez com que a terra estremecesse, mas agora, ele prometeu isso. Mais uma vez farei tremer, e não somente a terra, mas também o céu. Hebreus capítulo 12, versículo 26. A advertência é que as coisas criadas foram abaladas, conforme Êxodo capítulo 19, versículo 18, e o Salmo 68, e o versículo número 8. Você está lembrado? Quando Deus entregou a sua lei lá no Sinai, que o monte tremia e estremecia, o pavor daquelas pessoas era grande, mas só quem ouviu aquilo foi aqueles que estavam naquele Monte Sinai naquela ocasião. Mas quando ele declara, mais uma vez farei com que trema não somente a terra, mas também o céu. Isso aqui aconteceu quando Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele bradou, naquele momento a terra tremeu.
os túmulos se abriram. O véu do santuário, que simbolicamente está aqui na terra, rasgou-se de alto a baixo, dando a entender que lá no alto também ele se abriu. Mostrando que este sacrifício de Cristo era realmente o sacrifício perfeito para ser observado por todos nós. Mais uma vez farei com que trema não somente a terra, mas também o céu. A advertência é que as coisas criadas foram abaladas. Tudo foi abalado no momento em que Jesus Cristo no Calvário, ele bradou dizendo, está consumado. Não foi só ali o Calvário, não foi somente o planeta Terra, mas todo o universo, porque aqui estava uma luta, ou travando uma batalha contra o pecado que atingiu toda a criação humana, toda a criação divina, tudo aquilo que Deus fez naquele momento, estava se desvencilhando do pecado de uma vez por todas. Glória ao nome de Jesus. Ele veio para libertar não somente a humanidade, mas a própria criação que geme, aguardando a redenção dos nossos corpos. Isso aqui, irmão, é coisa realmente preciosa. Exortações gerais, maneira de viver, que era justamente o comportamento dos crentes naquela época, que também são lições para nós aqui, doutrina prática, que está no capítulo 13, que é o último capítulo deste nosso capítulo aqui, hospitalidade. A fé cristã não é um conjunto de doutrinas, mas uma vida solidária com o próximo. Amar mutuamente como irmão em Cristo é o princípio da ética cristã, né? Não despreze a hospitalidade. Porque muitos, no passado, pensando que estavam hospedando homens, hospedaram anjos na sua casa. Então, a hospitalidade é o meu relacionamento com meu irmão, com meu amigo, com meu parceiro, com aquele que necessita. Poder estender a mão para aquela pessoa que está caminhando no planeta Terra junto comigo. É isso que o autor está falando lá para os seus interlocutores daquela época, mas também é válido aqui para nós também. A hospitalidade não deve ser negligenciada, mesmo porque o fato de ser gentil levou muitas pessoas a hospedarem anjos, né, na sua gentileza. A hospitalidade pode trazer grande surpresa em nossa vida, em nossa casa. Você pode estar hospedando, como eu tenho notícia de pessoas que hospedaram gente em casa e de repente, cadê? Aquela pessoa desapareceu. Nós estamos aqui caminhando de uma maneira especial. Então, letra B, com respeito ao casamento. Em relação ao matrimônio, o escritor aos Hebreus pede que o casamento seja respeitado por todos, que o marido e as esposas sejam fiéis uns aos outros. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério, conforme Hebreus, capítulo 13, versículo 4. O que nós temos aqui, no capítulo 13 e o versículo 4, vamos ler aqui, nesse momento, capítulo 13 e o versículo número 4, que declara: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então, nós temos aqui, na realidade, essa recomendação. O casamento não é uma invenção humana. O casamento é uma criação divina para procriação, para multiplicação da espécie na face da terra. Agora, possuir o seu vaso em santificação e honra é desse jeito o proceder de um autêntico verdadeiro cristão. Diferente do homem lá fora, que trata a sua esposa como se fosse uma prostituta, mas o nosso cônjuge é santo, é templo do Espírito Santo, assim como eu sou. Então, a satisfação mútua que deve existir aqui no casamento é para que um sinta o prazer no outro, mas de uma maneira santa, de uma maneira pura.
É por isso que ele declara que digno de honra seja o matrimônio e o leito sem mácula, o leito sem pecado, o leito sem imoralidade, mas numa junção pura de um casal que glorifica a Deus até no seu leito, até na hora de dormir. Questão de finanças. O cristão deve ter cuidado para que também não se deixe dominar pelo amor ao dinheiro. Capítulo 13 e o versículo 5 declara o seguinte: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. A questão, por exemplo, Deus, ele quando dá o dinheiro, aquele dinheiro que está sobrando, normalmente, Deus permite aquilo para que você possa ajudar e socorrer a outras pessoas também. Está entendendo? Ou seja, ele deu para você o dom de adquirir riqueza. E quem tem o dom de adquirir riqueza é como, por exemplo, eu tenho o dom da palavra. Eu não guardo o dom da palavra para mim. Eu prego a palavra para os meus ouvintes. Aquele que tem o dom de adquirir riqueza, ele tem para abençoar a vida dos outros também. Então, que a nossa vida seja sem avareza. O dinheiro, ele pode tornar-se um verdadeiro obstáculo à fé. Porque se você tem ele como ídolo na sua vida, se você tem o dinheiro como ídolo, isso se torna um obstáculo à adoração que você deve ter a Deus. A pessoa que, infelizmente, não estende a mão para ninguém, para ajudar ninguém, até mesmo para pagar o dízimo, para entregar o dízimo, devolver o dízimo que não é dele na igreja, é uma dificuldade. Uma oferta alçada, muito mais ainda. Mas aquele que tem o coração voltado para Deus, ele dá liberalmente, deliberadamente, sem usura, sem ganância. Ele não quer nem saber o que é que o pastor, o que é que a igreja, o que é que a tesouraria vai fazer, sabendo que ele fez a parte dele. Lá que faça a sua parte, aplicando aquilo da melhor maneira possível. É preciso que haja contentamento, porque a ganância, a usura, faz com que você se aposse até daquilo que não lhe pertence. Pois a promessa de Deus é que nunca irá abandonar o cristão. Isso serve de incentivo a não ser avarento e estar contente com o que tem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Então, se Deus fala neste assunto aqui da finança, que Ele está com você, é como aquela criança na sala de aula que a professora perguntou: quem é que sabe citar aqui o Salmo 23? Todo mundo se calou. E uma criança lá, acho que a mais bobinha da classe, levantou a mão. Quando ela levantou a mão, todo mundo achou graça. Se você, Mariazinha, sim, eu sei. Então cite o Salmo 23. Ela foi, levantou e disse: o Senhor é o meu pastor, e isto é tudo que me basta. É justamente isso. Se Deus está aqui abençoando a tua finança, o teu pão de cada dia, então se Ele está presente, isso basta. Não adianta você usar de usura, de ganância, querer tomar aquilo que é dos outros, que não lhe pertence. Essa orientação dada aos interlocutores, ela é importante também para nós. Letra E, a obediência. Capítulo 13 de Hebreus, essa riqueza muito grande. O escritor havia falado dos perigos da nova doutrina, das novas doutrinas, que davam ênfase a alimentos. Ele advertiu que a espiritualidade deve ser fruto da graça de Deus e não obediência a regras sobre alimentos. Diz aqui Hebreus capítulo 13, 7 a 9, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixes levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitarão aos que a eles se entregarem. Não é? Então, muitas pessoas colocam obstáculo à salvação
justamente com questão de dias e alimentos, se você comer aquilo, você está perdido, se você... Enfim, coloca uma postura de obstáculos. Como diz aqui, o escritor havia falado a respeito das novas doutrinas que estavam surgindo ali naquele tempo, que davam ênfase a alimentos. Se você comer isso, você está contra a lei. Se você comer aquilo, se você fizer aquilo outro, essas regras. Bom está o coração cheio da graça divina. E não com questão de alimento, não. Por quê? Porque tudo isso vai ficar aqui. O corpo, quando baixar a sepultura, lá vai tudo aquilo que você comeu. Mas a sua vida espiritual, ela permanecerá para todo sempre. Glória ao nome de Jesus Cristo para sempre. E temos aqui a questão da perseverança. Perseverança. Se esse moço aqui soltar essa pedra, se ele amolecer, a pedra volta por cima dele. Então ele tem que perseverar até chegar ao topo. O escritor da carta pede para os leitores de se lembrarem de seus pastores. Ele já havia falado a respeito da salvação através da pregação. Começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que ouviram. Deveriam considerar a maneira como os pastores, significa olhar para trás, essa palavra grega, viveram e imitar o exemplo deles, pelo fato de que Jesus, ontem e hoje, é o mesmo e o será para todo o sempre. O que nós observamos aqui nessa questão da perseverança, que o escritor da carta pede para os leitores se lembrarem dos seus pastores. Lembra, olha, você sabe que sobre a vida de um pastor recai uma responsabilidade muito grande. Não é apenas a responsabilidade de pregar a palavra, de entregar um sermão que sustente o povo. Não. Mas a vida dele, o seu dia a dia, o seu relacionamento familiar, o seu relacionamento social, isto tudo está sendo observado. Então diz aqui, lembrarem de seus pastores. Ele já havia falado a respeito da salvação através da pregação, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que ouviram. Deveriam considerar a maneira como os pastores, né? Os pastores significa olhar para eles, viveram e imitar o exemplo deles. Então, o pastor ou líder, ele é um exemplo. Tem que ser um exemplo. Tem que ser aquela pessoa de palavra. Pastor é uma pessoa que não pode mentir, não pode fazer trapaça, olhar para trás. Não. O seu exemplo está sendo observado pela criança, pelo jovem, pelo adulto. Eles estão vendo tudo isso. É preciso muito cuidado com as palavras que nós falamos. Um tempo desse, um irmão foi visitar, um pastor foi visitar uma casa do irmão, e quando chegou ali, o garotinho começou a rodear o pastor, começou a rodear o pastor. Aí, de repente, o pastor ficou encabulado com aquilo. O que é, meu filho? Por que você está me olhando assim? Não, é porque o meu pai disse que o senhor tem duas caras, e eu estou procurando a outra cara. Quer dizer, aquilo que vocês em casa, na sua família, está sendo copiado, está sendo observado, alguém está nos vendo. Aquilo que você diz em casa, alguém está absorvendo alguma coisa. É preciso que, como santo que você use palavras que edifiquem, palavras que construam, não usar palavras que vão denegrir a imagem das pessoas. Temos que ser o exemplo em tudo. Aceitação ou rejeição? Os sacerdotes que servem ou ministram no templo não têm o direito de comer do sacrifício que é oferecido sobre o nosso altar. É ali a oferta de holocausto, que você sabe que tudo era queimado, sobrava somente a cinza, nem o sacerdote, nem o ofertante, e ninguém podia participar, né? Hebreus capítulo 13, 10. Aqueles que não aceitavam a provisão do acesso a Cristo, retornavam ao antigo sacrifício, rejeitavam o altar de Deus.
ao mesmo tempo em que perdiam o direito de ter acesso a ele. O quê? Os que ministram no templo estão relacionados aos que se apegavam às normas legalistas e rejeitavam os benefícios do sacrifício de Cristo. Então aqui está, existe na realidade uma lição muito importante aqui nesse episódio, como vou repetir aqui, os sacerdotes que servem ou ministram no templo não têm direito de comer do sacrifício que é oferecido sobre o altar, aquele altar que era oferecido ali. Daquilo, ninguém tinha direito a comer nada. Existem coisas que são reservadas para o pastor e tem coisas que não. Uma das coisas que ele tem que saber é o seguinte, por exemplo, um pastor, ele é assalariado, ele recebe o salário da sua igreja, aquela é a parte que lhe cabe. Querer meter a mão em coisas que não lhe pertencem, que não é seu, não porque entrou muito dinheiro na igreja agora, eu posso, negativo. Tem coisas que não faz parte da sua vida, você não tem direito àquilo, você tem direito àquilo que é seu. Quando for oferecer uma oferta pacífica, uma oferta de manjares, tudo muito bem. Então, o que nós temos aqui na realidade? Aqueles que não aceitavam a provisão do acesso a Cristo e retornavam aos antigos sacrifícios, rejeitavam o altar de Deus, ao mesmo tempo em que perdiam o direito de ter acesso a ele. Os que ministram no templo não estão relacionados aos que se apegavam a normas legalistas e rejeitavam os benefícios do sacrifício de Cristo. Glória ao Senhor. Sofrimento. O sumo sacerdote leva o sangue de animais para dentro do lugar santíssimo, a fim de oferecê-lo como sacrifício pelos pecados. O corpo dos animais, entretanto, eram queimados do lado de fora do acampamento. Né? Aquele bode que era sacrificado, o corpo dele era oferecido fora, assim como Cristo sofreu fora dos muros da cidade. A obra santificadora de Jesus foi semelhante ao símbolo da antiga aliança. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta, fora da cidade. Se até hoje você for a Jerusalém, ou quando você pega uma maquete, você vai ver que aquela área do Gólgota, o muro passava por fora, ou seja, a cruz ficava do lado de fora, conforme Hebreus 13, 12. O convite é que os cristãos também o imitem, saindo do acampamento para sofrer a mesma desonra que ele sofreu. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Ou seja, o cristão aqui de Hebreus, ele deveria suportar, porque a luta era grande, era tremenda, a tentação de retornar era imensa, mas eles tinham que prosseguir. Não era retornando que o sacrifício deveria ser perfeito. O sacrifício deles era aqui fora. Era o sacrifício de Cristo. Era a nova aliança. Eles não seriam salvos mais na antiga aliança, dentro dos muros, mas aqui fora dos muros da antiga aliança, era ali que deveriam oferecer o seu sacrifício. Glória ao nome de Jesus. A oração. O escritor pede que a igreja continue a orar pelos hebreus. Ele tinha certeza de que a sua consciência estava limpa, pois sempre desejou fazer o que é correto. Por isso pede oração para que Deus mande-o de volta a eles o mais depressa possível. O mais depressa possível. Capítulo 13, versículos 18 e 19, que eu quero ler aqui para a nossa atividade que está chegando ao final. Versículo de número 18 e 19. Diz aqui a palavra do Senhor. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos, pois, muito empenho, que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa.
Então, nós encontramos aqui que o autor dessa carta estava encarcerado. E ele declara mais adiante aqui, que no versículo 23, notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Timóteo estava preso junto com o autor dessa carta, que para mim não tenho qualquer dificuldade em atender que esta carta foi escrita pelo apóstolo São Paulo. E ele aqui está pedindo oração para que seja restituído o mais rápido possível, para continuar o seu trabalho, prosseguir a sua missão. Mas, infelizmente, você sabe que isto não aconteceu. Então, nós temos aqui agora a exortação final. O escritor da carta pede para que os irmãos suportem a presente palavra. Na realidade, era uma palavra dura para que eles não voltassem, não retrocedessem, mas para que eles continuassem seguindo a Cristo, né? Suportem a presente palavra de exortação. Ele havia feito um resumo do que eles escreveram. A boa notícia era que o irmão Timóteo saíra da cadeia, expressa ânsia para que ele viesse logo, iria com ele na ocasião em que fosse visitar os irmãos aqui nesse momento. Então, glorificamos ao nome do Senhor. Aqui está esta exortação, pedindo, né? Vou ler mais uma vez. O escritor da carta pede que os irmãos suportem. Assim como os cristãos hebreus tiveram que suportar a angústia dos seus dias, nós podemos suportar a luta do dia a dia, aqui no mundo em que nós vivemos, porque ao final ele é glorioso. Abraão, Isaac, Jacó, todos aqueles não tiveram o sofrimento deles aqui na terra, não se comparava com o eterno peso de glória, né? A presente palavra de exortação. É isso que o nosso autor está apresentando aqui agora, né? Finalizando a carta aos Hebreus, o autor envia saudações a todos os líderes e a todos os santos, e aos irmãos que estavam com ele. Também saúda seus leitores, desejando que a graça de Deus esteja com todos. Maravilha, né? Maravilha. Se o autor dessa carta foi posto em liberdade, nós não temos conhecimento. Mas se foi o apóstolo São Paulo que estava preso em Roma, sabemos que ali foi a sua despedida. E nada melhor do que deixar uma obra-prima como esta, uma carta tão espetacular como esta, para que você e eu pudéssemos hoje, aqui em pleno século XXI, ser abençoado por essas palavras tão magníficas e tão maravilhosas. Glória ao nome de Jesus. Aqui estão as orientações para a sua prova final. Vá lá no site do EAD, entre ali com o seu RA, a senha que é o seu número de data de nascimento, procure no final da página o livro Carta aos Hebreus, entre ali com a senha Hebreus 05.1 e tenha uma excelente prova. Que Deus, em sua bondade eterna, abençoe os nossos corações de uma maneira especial. Irmãos queridos, nós queremos expressar a Deus a nossa gratidão por esta palavra que nós ouvimos aqui nessa carta. Foi realmente algo excepcional que vai nos ajudar, isso vem nos dar um gás maior, um impulso maior para prosseguir, porque homens como estes aqui, que venceram em pleno campo de batalha, numa luta que travavam de maneira atroz, eles foram vencedores. Nós vamos prosseguir também, glorificando o nome do Senhor, porque queremos chegar lá, queremos chegar ali e ver essa galeria de heróis da fé e abraçar um por um ali na eternidade e regozijar com Ele para todo sempre. Portanto, que Deus continue te abençoando ricamente. Pai Celestial, muito obrigado por esses momentos da Tua presença, pela Tua palavra exposta, que possamos tirar proveito da Tua mensagem, Senhor, e que sejamos fortalecidos a cada dia, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Glória